Olá, pessoal. Vamos tentar aqui pela mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Olá, professor. Bom, acho que agora é a última tentativa, né? Oi. Troquei de aparelho aqui. Vamos ver se agora vai. Bom, agora parece que está indo melhor, né? Vamos ver. Sim, espero que sim. Bom, então acho que a gente pode retomar, né? Do começo. Isso. O senhor quer começar se Não, apresentando? não pode fazer a sua apresentação e depois eu falo. Tá bom. Bom, pessoal, primeiramente, desculpas aí pelo transtorno. Estava com o meu celular, eu não sei o que aconteceu, acho que falha na comunicação, na rede de internet. Aí eu troquei de aparelho, acho que agora está funcionando normalmente, graças a Deus. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, estudante do curso de Direito. Hoje eu estou no 7º semestre, e sou correspondente jurídica. Eu conheci o professor Rodrigo Tardelli lá no comecinho do curso, tive a honra, o prazer imenso de conhecê-lo e tenho uma admiração muito grande pelo professor, ele sabe disso, sempre fiz questão de deixar isso bem claro para ele, e é uma pessoa admirável, né? Então, para mim é uma honra tê-lo fazendo parte aqui da minha primeira live, tá? Sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço aí quem está entrando novamente. Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui na caixinha de perguntas, que dentro das possibilidades a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigada aí mais uma vez a todos e está com você a palavra, professor. Fique à vontade. Muito obrigado, Ana. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rodrigo Tardelli, sou professor de Direito do curso de Direito da Uninove há 18 anos. Fui professor da Ana no primeiro semestre do curso dela, na disciplina de Introdução ao Direito, Teoria Geral do Direito. Atualmente leciono para as turmas de primeiro ano de Direito Civil da Uninove, e também tenho a função de assistente jurídico do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde eu trabalho com direito criminal junto à Sexta Câmara de Direito Criminal com o desembargador Ricardo Tucunduva. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês que estão entrando, né, para assistir a nossa live. E eu fui convidado especialmente hoje à noite para discutir com a Ana, dentro dos critérios que ela se propôs a conduzir essa discussão, sobre a tese da legítima defesa da honra, né? E nossa discussão vai girar em torno disso e gostaria que vocês participassem também, na medida do possível, mandassem perguntas para que a gente tenha um bom diálogo, uma boa conversa a respeito do tema. Tá? Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência. A gente está tentando fazer aí a live funcionar. Nós estamos com alguns problemas de conexão. Espero que tudo dê certo a partir de agora. Sim, também espero. Bom, professor, então nós iremos começar a falar do assunto. Para quem não sabe ou não visualizou, foi recentemente julgado e votado no STF uma tese jurídica chamada Legítima Defesa da Honra. E do que se trata essa legítima defesa da honra? Quais os pontos principais? Sobre o que ela fala? E esse é um dos propósitos hoje da nossa live, para a gente discutir sobre isso. Então, para a gente entender melhor o que é essa tese, o que ela representa, eu faço a primeira pergunta para o professor, para trazer para a gente o significado dessa tese. A legítima defesa da honra é uma tese bem antiga no nosso direito, né? Ela remonta à própria redação do nosso primeiro Código Criminal de 1830, e ela vem amparada
naquilo que hoje, né, a gente entende como artigo 23 do Código Penal, quando estabelece as possibilidades das excludentes de ilicitude. Né? Nós sabemos que das excludentes de ilicitude previstas no artigo 23, aquela que tem mais repercussão é a legítima defesa, né? É a tese da legítima defesa. Então, a legítima defesa da honra seria uma ação dentro das condições de legítima defesa, mas cujo objeto de proteção seria um bem imaterial, que seria a honra. Veja, ela não é uma tese de todo despropositada, como tem se falado na mídia, né? Tem se falado na mídia, inclusive nos votos dos ministros do Supremo, que eu tive condição de analisar, tem se passado de que é uma tese muito descabida, que seria a jurídica, que além da tese ser a jurídica, ela não teria nenhum fundamento, qualquer fundamento. Eu discordo um pouco nesse ponto. Eu acho que a tese tem sim um fundamento jurídico. Eu acho que a tese ela é inconstitucional e é inaplicável nos dias de hoje, mas as circunstâncias da legítima defesa, elas permitem uma interpretação maior do que aquela que se dá. Nós vamos ponderar, logicamente, se esta tese ela é aceitável ou não, ela é juridicamente válida ou não, quais são as falhas técnicas e as falhas morais dessa tese. Mas legítima defesa da honra nada mais é do que você cometer um ato típico, portanto um ato criminoso, com a excludente de ilicitude que você estaria defendendo a sua honra no cometimento desse ato. Nós lembramos, né, que o direito brasileiro adota a teoria tripartite do crime, né, que o crime é um ato típico, antijurídico e culpável. A legítima defesa seria uma excludente da segunda etapa, ou do segundo tomo aqui, do conceito de crime. Seria uma excludente de antijuridicidade. Né? Portanto, quando diz lá o artigo 23 que não há crime quando o agente pratica o fato ou pratica o ato em legítima defesa, esta tese diz respeito de que o bem jurídico protegido na legítima defesa seria a honra. E aí nós vamos ter que ponderar, né, se a honra ela é um objeto tão particular a ponto de ensejar uma legítima defesa ou não. Né? Essa é a proposta da nossa discussão de hoje. Sim, legal, bacana, professor. Já que o senhor falou dessa honra que pode ser subjetiva e objetiva, a gente tem uma pergunta do Alex _SC do Sul. E ele gostaria de saber, professor, qual a diferença entre honra interna e honra subjetiva? Honra interna e honra subjetiva são a mesma coisa, né? O Alex é um companheiro, um aluno, um amigo muito querido, né, que acompanha sempre as nossas lives, e como ele foi meu aluno de Direito Civil, eu imagino que ele tenha lembrado, naquela época, quando nós falamos dos direitos da personalidade, né, no Código Civil, e a gente lembra do artigo 20 do Código Civil, que eu gostaria de ler, que diz assim: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a proibição, a exposição ou utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, né, grifando honra, boa fama ou respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer a proteção, o cônjuge, ascendentes ou descendentes. Esse artigo do Código Civil,
obviamente, lido dentro da perspectiva dos direitos da personalidade, ele nos mostra que a honra ela é um direito da personalidade e, portanto, goza de proteção. Né, goza de proteção jurídica. Né, o próprio artigo 20 do Código Civil estabelece os parâmetros. A honra é o sentimento ou sentido, né, honor, né, honra do latim honor, é o sentido, né, de respeitabilidade pública e de proteção à imagem, tanto que o direito civil coloca tudo no mesmo artigo, porque todos os conceitos são interligados, quando fala honra, boa fama e respeitabilidade, são conceitos que se intercambiam. Né? Então, a honra é exatamente isso, é o senso de respeitabilidade social, é o senso... É a sua boa fama dentro da sociedade que merece proteção jurídica por se tratar de um direito da personalidade, conforme estabelecido aqui no Código Civil, no artigo 20. Né? Lembrando que o próprio parágrafo único do artigo 20 diz que os mortos também têm honra e que são legitimados para proteger a honra do morto a sua família. Né? Então, a honra é algo que existe, é algo que é objeto de proteção jurídica e deve ser, porque numa sociedade como a nossa, numa sociedade cada vez mais desvirtuada, se nós não lutarmos para proteger o nosso senso de reconhecimento e de respeitabilidade, ora, aí todo o sistema jurídico pode ser colocado em xeque. Né? Sim. Muito bem, professor. Então, como essa tese ela foi muito aplicada nos crimes de feminicídio, violência doméstica, acho que foi por isso também que se criou uma visão negativa, né? Porque muitos réus foram absolvidos com base nessa legítima defesa da honra. E aí acredito que foi esse um ponto importante de destacar, porque tem essa validade, né, normativa de que a honra deve ser protegida, mas teria um limite, então, até que ponto eu posso ir para proteger a minha honra? Será que eu posso matar alguém? Será que eu posso violar, de alguma forma, a intimidade de uma pessoa? Então, eu queria saber isso, se tem um limite para isso. Existem limites, e talvez por não reconhecer esses limites, que a tese foi tão mal utilizada desde o século XIX para justificar, né, para justificar os crimes perpetrados contra a mulher. A jurisprudência do século XIX, eu que estudo história do direito, é uma coisa que me dá muito prazer ler jurisprudência do século XIX, porque as sentenças eram verdadeiros tratados de direito, né, e não como hoje, que são dispositivos descompromissados, assim, bem rápidos, bem sucintos, né? E vejam, era considerado, para ser considerado a legítima defesa da honra, quando o autor do homicídio era uma mulher, deveria haver prova cabal nos autos do processo de adultério do marido. Enquanto, se o autor do homicídio fosse um homem, a presunção o acobertaria. Isso é uma coisa muito interessante, porque demonstra como o nosso direito, o nosso sistema jurídico no século XIX era machista. Tanto que exigia uma contraprova do homem cabal, uma prova indiscutível. Enquanto sistemas de presunções iuris tantum valiam para aplicação da tese quando a vítima era uma mulher. Isso é absolutamente inaceitável. Né? Por que a tese da legítima defesa da honra ela é inconstitucional? E por que ela foi tão usada e tão mal interpretada? Quando nós pensamos em legítima defesa como excludente de ilicitude, nós temos que analisar o contexto do artigo. Né? E para ajudar o artigo 23, nós temos o artigo 25, que fala que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente de meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, vejam bem, usar moderadamente de meios, nós colocamos nos pratos da balança os dois direitos. Né? A excludente
e a honra, né? A excludente e a honra. Será que elas estão no mesmo patamar? Será que me é autorizado perpetrar um homicídio para defender o bem jurídico honra? Talvez o critério, o amplo critério de desproporcionalidade entre as duas questões seja o grande problema da tese, né? Seja o grande problema da tese, porque veja bem, a honra, como um critério subjetivo e deve ser protegido, obviamente, entra naqueles casos mais típicos do ato ilícito do artigo 186. E não propriamente dito numa tese que abarcaria a legítima defesa de um crime de homicídio, né? Porque, veja bem, eu vou colocar em xeque a vida e a honra. Obviamente, o nosso sistema jurídico robesiano, ele é totalmente erigido, né? Erigido sob a proteção da vida. Então, nós temos, o direito brasileiro é assim, né? Concordemos ou não, é assim. O direito brasileiro tem a vida como bem jurídico principal. Então, se eu tenho o homicídio, cuja pena base vai de 6 a 20 anos, e tem os crimes contra a honra, cuja pena base às vezes vão de 1 ano de detenção, não vão até 1 ano de detenção, os crimes contra a honra, chamados de crime contra a honra, de calúnia, injúria e difamação, nós vemos aí o próprio Código Penal estabelecendo uma desproporção na pena. Se há desproporção na repressão, deve haver desproporção na ação. Se há desproporção na ação, por exemplo, jamais seria admissível, né, a gente entender que um homicídio, muitas vezes com N números de qualificadoras, justificar-se-ia por conta de uma quebra da honra, que na verdade nos casos aí seriam relativos à questão de adultério, né? Questão de traição, adultério, crimes passionais, né? Que normalmente acampam isso, né? Os expressivos números de feminicídio no Brasil indicam duas questões principais. Que mulheres são mais vítimas de homicídio do que homens e a nossa sociedade ela é estruturalmente machista. E isso, eu estou falando o que os índices demonstram. E se a gente tiver um pouquinho de boa vontade e estudar um pouco, a gente consegue perceber que o patriarcalismo e o machismo que vem de séculos ainda não foram expurgados pelo direito. Então, nada mais justo do que o nosso Supremo Tribunal, ou seja, a nossa mais alta corte judiciária, reconhecer como inconstitucional e até mesmo ilegal a tese da legítima defesa da honra que justifique ou implicaria a não punição de feminicídio, né? No começo, eu disse, a tese não é totalmente despropositada, porque a honra é um bem jurídico a ser protegido, né? Mas a utilização da tese é que deve ser repelida. Uma coisa é a gente conversar em ideias, né? Em hipóteses. Eu com você a respeito da possibilidade ou não da proteção da honra. Outra coisa é quando nós nos debruçamos no tema e vemos que, na prática, esta tese ela só foi usada para perpetuação de injustiça e de machismo. Obviamente, ninguém quer ser traído e ninguém quer ter isso exposto na sociedade. Mas esta situação não justifica o ceifamento, vamos dizer assim, da vida de alguém, né? Os bens jurídicos não são proporcionais e vejam como eu tinha te dito que o artigo 25, ele coloca que a legítima defesa é aquele que usa de meios moderados. Ora, eu tenho que pressupor a moderação em termos de agressão. Se a minha honra foi atingida, a moderação teria que se equivaler, ou teria que ser mais ou menos,
equivalente a essa lesão. A minha honra foi manchada, vou perpetrar um homicídio. Não, não é justificativa. Não, não é possível a gente colocar na balança, não é possível que a gente acampe, né, ou encampe, né, essa tese como válida. Né? Isso foi uma coisa positiva do Supremo nos últimos tempos. Sim, professor, e é interessante isso que o senhor falou desse patriarcalismo, né, estrutural, né? Eu acho que esse pontapé, assim, esse pontapé inicial do partido, né, que propôs a DPF ali, né, o Partido Democrático Brasileiro, que propôs essa DPF, é um sinal de que pessoas estão enxergando que ainda existe esse patriarcalismo, né, e que é necessário haver mudanças e que estão havendo, né? Talvez seja um pouco radical, mas acho que nesse momento foi muito importante utilizar essa DPF, que foi concedida, é uma decisão liminar ainda, mas que eu acredito que vai ter, depois eles vão dar a sentença definitiva, e eu queria saber a sua opinião, assim, se o senhor acha que ela foi válida, o senhor já até respondeu, né, falando que ela tem base constitucional, Sim. a decisão, e gostaria da sua opinião, assim, o que o senhor acha? Nós temos um problema, Ana. Nós temos um problema quando a gente conversa sobre o crime de homicídio, né, um homicídio qualificado, portanto um feminicídio, né, qualificado em razão da vítima, por conta do princípio da soberania do júri, da soberania dos vereditos. Então, quando o Supremo ele declara que tal tese não poderá ser mais usada, ele já prepara que no ambiente do júri, onde vai haver aquele embate, né, entre o advogado de defesa e o membro do parquê, o promotor público, naquele ambiente não se use esse estratagema. Porque a apelação sentimental à defesa da honra pode levar os jurados a um determinado caminho. Porque, obviamente, né, quando nós falamos de defesa da honra, da tese da legítima defesa da honra, tecnicamente, nós não vamos poder mais usar. É isso que o Supremo está querendo dizer. Nós não podemos mais aventar. Mas nada vai impedir um advogado de dizer, por exemplo, que seu cliente agiu sob violenta emoção, sobre forte, incontrolável e violenta emoção. Só que aí nós lembramos que o Código Penal é expresso ao dizer que a emoção, que a violenta emoção, não descarta a conduta como criminosa, né? Não afasta a punibilidade. Né? A violenta emoção não afasta a punibilidade. Então, se a nossa jurisprudência, a partir do Supremo Tribunal, até as varas, né, até as varas singulares de júri, conseguir ser uniformizada nesse sentido, de que essa tese não mais seja levantada, mas nós sabemos que os advogados vão dar um jeito ou outro de incluir alguma coisa, alguma culpa na vítima, né? Alguma revitimização em prol da defesa. Isso é incontrolável. Tá? Isso não, infelizmente, mesmo a tese sendo declarada inconstitucional e se dizendo que nós não podemos usar essa tese defensiva, eu tenho um pouco de dúvidas a respeito de como os advogados vão agir a partir de então. Por quê? A questão do feminicídio, ela surge, né? Essa discussão acadêmica surge exatamente no sentido de colocar a culpa do crime na mulher e não no homem. E isso é uma tese. Isso é uma tese que é usada até hoje nos crimes de estupro de vulnerável. Quem provocou foi a menor, quem provocou foi a mulher, ela não deveria estar vestida daquele jeito. Olha as fotos que ela posta na rede social. O que é isso? Isso não é propriamente dita tese de legítima defesa da honra, mas é exatamente um tipo de defesa que, infelizmente, não é proibida e não foi coibida dentro desse julgamento, desse voto do Dias Toffoli, que os outros ministros
obviamente, acompanhar, né, fazendo as suas ressalvas peculiares, pessoais, isso atenta também contra a ampla defesa, né, o sistema de contraditório e ampla defesa. Então, se o embate principal, ou primeiro, se o primeiro embate, se o embate é diante do júri, eu tenho que saber que armas eu vou utilizar. Um advogado de júri ou um promotor de júri, ele precisa ter estratégias. Ele precisa ir à luta, ele precisa descer a arena preparado. Se o Supremo tenta uniformizar a jurisprudência para que determinadas armas não sejam usadas, eu preciso usar a minha inteligência para poder valer dos jurados, para poder convencer os jurados de que alguma coisa aconteceu aí. O problema é que não existe uma limitação dentro do Brasil, não existe uma limitação dentro do processo brasileiro a respeito de que teses usar. Eu posso usar qualquer tese, né? Existe, por exemplo, a limitação agora da tese da legítima defesa da honra. Mas lembra daquele caso que a gente até discutiu em live aqui, do estupro culposo? Em que o advogado quis colocar toda a culpa da situação, das circunstâncias, de todos os pré-requisitos do artigo 59 do Código Penal, eram todos da vítima e não do réu. Né? E a gente viu um espetáculo de barbárie. Ele não fez nada inconstitucional, ele não fez nada ilegal. Enquanto esse tipo de defesa não for sumariamente proibida, nós vamos ter esses preconceitos sendo aflorados, ou seja no tribunal do júri, seja numa defesa de crime sem júri, porque isso faz parte da ampla defesa do contraditório, dos princípios constitucionais basilares. Né? Então, o homossexual ele foi assassinado porque ele beijou o seu companheiro na frente de outro e a pessoa se sentiu tão incomodada que se sentiu no direito de matar. Talvez a gente deveria ponderar a respeito do parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, quando diz assim: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa ao agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática desses crimes. Lembrando que o caput fala que entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Agora veja, legítima defesa eu não vou poder mais usar. Mas será que eu não vou poder usar outras teses tão nocivas quanto? Essa que é a questão que eu queria colocar. Será que proibindo a utilização desta tese, e a gente já falou, né, que ela é historicamente problemática, que ela perpetua, né, que ela é uma tese machista, que ela é uma tese inconstitucional, ela é uma tese que violenta demais a mulher, simplesmente por ser mulher, dentro desses caracteres da nossa sociedade. Mas será que a gente não está abrindo margem também? A gente está fechando de um lado, mas abrindo outras portas para que esse machismo e esse preconceito não seja destilado com alguma outra tese? Né? Talvez a proibição... É claro que a proibição é válida, né? A proibição é bastante válida, é preciso que haja proibição. Mas será que a educação, um investimento numa educação de base, não seria mais eficaz do que a modificação do nosso sistema penal? Né? É um questionamento que eu lanço, né? Não é uma resposta propriamente dita. Sim. Professor, eu queria aproveitar, já que a gente está falando aí de homicídio, das suas qualificadoras, eu fiz uma pergunta lá no Stories para as pessoas, perguntando se elas sabiam o que era feminicídio. Se é o simples fato de eu matar uma mulher, por exemplo, temos duas situações, em que uma mulher morta na rua e a outra é em casa.
será que as duas pessoas seriam mortas e o autor, o réu ali iria ser condenado por feminicídio? Então, acho que é importante destacar qual a característica Não, principal do feminicídio para diferenciar do homicídio, né? né? O feminicídio é um homicídio qualificado praticado dentre as relações domésticas. Então, o feminicídio não é simplesmente matar a mulher, né? Por exemplo, se eu tô andando na rua e me dá uma loucura momentânea, sei lá, algum desequilíbrio, e eu atiro numa mulher e mato essa mulher, ou agrido a mulher a ponto de matá-la, e eu não tenho nenhum contato com ela, não conheço, não sei quem é obviamente que essa qualificadora do feminicídio não vai incidir. Né? A qualificadora do feminicídio ela vai incidir exatamente nos casos em que há relação de domesticidade entre agressor e vítima. Né? Nos casos de violência doméstica, nos casos em que ambos são ex-cônjuges, ex-companheiros, ex-namorados, ex-pessoas que se relacionavam, porque hoje eu sou de um tempo em que as relações humanas eram tidas como namoro, noivado e casamento. Né? Na época em que eu fui educado, criado e nascido, não existia nem união estável regulamentada pelo direito. Então, hoje em dia, a gente fala de ex-companheiro, de ex-ficante, ex-sei lá o quê, mas precisa haver uma relação, uma pré-relação afetiva entre autor e vítima para se caracterizar o feminicídio. Não é simplesmente matar uma mulher, não. Né? Não é simplesmente cometer um homicídio contra uma mulher. É cometer um homicídio contra uma mulher dentro dessa relação de domesticidade. Sim, muito bom, professor. Eu acho importante o que o senhor estava falando, né, dessa importância de uma educação familiar, por exemplo, uma educação de base, né? É você já educar os seus filhos para que eles sejam pessoas melhores no convívio ali social, enfim, com não só com mulheres, mas com toda a sociedade. Então, qual que é o papel que o senhor acha que a família deve ter assim preponderantemente? Porque eu acredito que o STF teve essa decisão aí que foi de grande importância. Como o senhor falou, tem muita coisa que pode surgir também, mas acho que o que está surgindo, o que aconteceu já foi uma resposta, né? Então, pode ser que novas teses venham e que novas soluções possam ser tomadas. Mas eu queria saber do senhor qual o papel da sociedade, assim, como família, um lar, assim mesmo. O mais interessante, eu acho que o maior papel de educação deveria vir da família. Deveria. Né? Mas nós estamos vendo que hoje há não é uma ressignificação, mas uma, uma mudança drástica no papel das pessoas, dos membros da família em relação à sociedade. Veja, antes nós recebíamos uma educação moral severa na família e a gente refletia essa educação na sociedade. Hoje não, nós vemos que as famílias não educam as crianças, deixam isso para as escolas. Obviamente as escolas não têm todos os meios de educação e elas vão receber uma reeducação na universidade. E essa reeducação ela é muito mais difícil do que uma educação. Então, veja, quando a gente fala de resgatar valores familiares, nós não estamos falando de conservadorismo, não estamos falando de direitismo ou de ideologia política. Nós estamos falando da própria sobrevivência da sociedade brasileira. Se os valores familiares não forem resgatados, e aí sim, dentro da família, eu preciso ver quem é a mulher da família, é a mãe, é a avó, é a tia, é a irmã, que deve ser respeitada, cuja integridade, cuja vida deve ser respeitada, tanto quanto a de qualquer outro membro da família, não por ser diferente, mas porque merece as suas proteções singulares. E aí nós vemos, né, que se isso vem da família, a criança ou adolescente ele vai refletir esse respeito na sociedade e, obviamente, no futuro ele não vai se transformar num potencial criminoso achando que tem o direito de matar, ou seja, de aniquilar, de destruir de forma completa
a mulher que o ofendeu no sentido de em cujo relacionamento não obteve êxito, vamos dizer assim, né? Um relacionamento frustrado do ponto de vista emocional acarretaria um crime. Dentro da psicologia, nós vemos um caminho aí, né? Nós vemos um caminho de vamos dizer assim, de desqualificação da mulher. Veja, então eu vejo a mulher como objeto, eu quero aquele objeto, eu tenho aquele objeto não funcionou da maneira que eu queria, então eu descarto o objeto. Se eu for educado desde o começo a não olhar para a mulher como um objeto, talvez esse raciocínio não chegue até o final, né? Eu vou destruir o objeto que não me agradou. Isso, logicamente, Ana, isso tem a ver com a maturidade emocional coletiva da sociedade brasileira, né? Nós temos também que entender que nem todas as pessoas podem discutir sobre esse tema, têm condições de discutir sobre o tema. Muitas vezes, por conta de uma má educação, por conta de uma falta de cultura generalizada, nós vemos que estereótipos são reproduzidos sem o prévio raciocínio. Então, eu venho da minha casa num ambiente machista, eu vou reproduzir isso no futuro. Então, enquanto a gente não voltar a olhar para a família, como é antigo demais falar isso, mas porque é antigo não quer dizer que seja mentira, tá? Que a família é a célula máter da sociedade. Eu tenho que focar a família. E os artigos 226 e 227 da Constituição Federal dizem que a família é a base da sociedade e goza de proteção especial do Estado. Mas que proteção é essa? Eu observo a sociedade e eu vejo uma ausência de entidade familiar representada, de papéis definidos, não papéis do marido e da mulher, mas papéis de pais, de educadores. Os pais de hoje em dia, e eu falo isso dos pais dos meus alunos, tá? Ou seja, de pessoas da minha geração, pessoas da minha idade, né? Perderam a emoção de educar seus filhos. Perderam aquela alegria do processo pedagógico do lar. Crianças mal criadas serão adultos mal criados. Para a gente reverter isso, a gente sofre. Como eu disse para você no começo, eu dou aula em nível superior há 19 anos, 20 anos praticamente, né? 18 só na Uninove. Por que cerca de 30% dos alunos do primeiro semestre chegam ao 10º semestre? Por que 70% dos alunos desistem durante o curso? Porque eles vão percebendo que eles não vão entendendo. Eles não vão entendendo mais. No começo sempre é legal, né? É o direito, é a moral, é o justnaturalismo, é o justpositivismo, é o nascituro, é o aborto, os princípios, nullum crime, nulla pena, sine lege, o direito penal, com aquelas teorias, e o pessoal se empolga. Mas à medida que o curso vai avançando, é exigido que o aluno tenha uma educação moral, que muitas vezes ele não tem. E quando isso é exigido de maneira mais objetiva, ele vai embora. Ele desiste. Porque ele não consegue assimilar. Obviamente, se a gente tem um déficit, né, de 70% do primeiro até o último semestre do curso de Direito, isso reflete a nossa sociedade. Se a gente for perguntar individualmente para as pessoas, você é machista, você cometeria um feminicídio, você acha que a mulher é um objeto, todo mundo vai falar que não. Ninguém, 100%, ninguém vai falar assim, eu sou machista, mulher tem que ser tratada como objeto e tal. Ninguém vai justificar isso. Acho que nem o presidente da República. Mas, e quando isso for sendo exigido aos poucos dele na convivência social?
na prática. Professor, licença, desculpa interromper. Eu Claro. até daria um exemplo, né, como a gente teve eleições ano passado, né, e aí ficou uma coisa assim, meio subconsciente, assim, às vezes a pessoa está agindo de forma, seja machista, e não percebendo, seja mulher ou homem agindo dessa forma, quando, por exemplo, é perguntado qual prefeito você vai votar, qual vereador você vai votar, não se passa sequer na cabeça da pessoa que ela pode votar numa prefeita, que ela pode votar numa vereadora. Então, às vezes, é esse patriarcalismo que o senhor falou, que se estruturou ao longo dos séculos, que hoje a gente vai só reproduzindo e não entende o que está falando, mas aquilo gera um resultado, não diria assim negativo, mas não gera um resultado de que a pessoa pode pensar numa outra possibilidade, né? Uma Atrasa, mulher atrasa o processo de civilização, né? Por quê? Porque as nossas mulheres também são machistas. As nossas mulheres também julgam umas às outras com os olhos do machismo. Então, veja, nós tivemos grandes símbolos de mulheres no Brasil. Nós tivemos uma presidente da República mulher. O que isso significou para o feminismo ou para acabar o machismo? Absolutamente nada. Ela não simbolizou absolutamente nada. Ter ministras mulheres nos tribunais superiores do Brasil não significa absolutamente nada. Porque as regras são perpetradas. Ninguém olha para uma candidata mulher, eu estou falando ninguém genericamente, né? Obviamente que há exceções, né? Obviamente há exceções. Quando eu conscientemente voto numa prefeita ou voto numa vereadora por ser mulher e achar que por ser mulher ela terá um diferencial ali. Você falou da última eleição, eu lembro de um diálogo que eu tive com a minha mãe alguns dias antes da eleição. E nós discutíamos em quem a gente ia votar para vereador, porque eu não voto aqui em São Paulo, eu voto em Muzambinho, na cidade onde eu nasci. E a nossa discussão é em que candidata nós votaremos. Porque, veja, nós conversamos e entendemos que precisava haver uma renovação política na cidade de Muzambinho com participação maior de mulheres. Mas Muzambinho é uma cidade de 20 mil habitantes. Nós estamos vivendo numa cidade de 12 milhões de habitantes, né? Então, para você sentir, por exemplo, como às vezes o que é eleito, ou aquilo que é eleito, não representa necessariamente os anseios da sociedade. Veja como a Câmara de São Paulo é plural. Nós temos 3 vereadores transexuais. Isso significa que a população transexual está sendo respeitada, está sendo representada dignamente? Nós temos vereadoras mulheres há tempos. Nós temos vereadoras mulheres que batalham aqui em São Paulo. O que elas conseguiram? A pressão é extremamente grande. E para lutar contra essa pressão ou opressão, né? Para lutar contra essa opressão, precisa ter mais elementos da base. Né? Eu não vou ser o exército do homem só ou da mulher só. Eu não posso confiar que isso vai conduzir. Né? Lembra das andorinhas? Que uma andorinha não faz verão? Né? Precisa do bando de andorinhas. Então, a discussão é muito além do que aquilo que a mídia tenta colocar na nossa cabeça, que são, por exemplo, que o machismo e o feminismo são pautas de esquerda. Quem disse isso? Quem disse isso, que pensadores de direita não podem discutir pautas como machismo e feminismo? Sim, e essa pressão ela ocorre até dentro do próprio poder legislativo, né, professor? Ali os próprios de todos os poderes, né? Do judiciário também. Sim. Nós temos no Tribunal de Justiça 360 desembargadores, 30% desse número é de mulheres, é muito pouco. Né? É muito pouco. Sim. E isso não quer dizer que ter mais mulheres terá uma justiça melhor, terá um legislativo melhor, mas terá um judiciário diferente, terá um legislativo diferente. E nós estamos batendo a cabeça em modelos que não estão funcionando. Né?
Nós estamos há 130 anos vivendo numa república machista, patriarcalista, com base na sustentação de um exército, do exército. Nós vivemos 5 ditaduras, os períodos democráticos foram raríssimos, e nós estamos reproduzindo o mesmo modelo, mesmo modelo, mesmo modelo. Né? Mudar é preciso. É preciso para a nossa própria sobrevivência. Nós estamos tentando sobreviver a uma pandemia. Quando nós pensamos que nós fôssemos viver isso, quanto tempo vai levar para o nosso país se recuperar disso? Se recuperar economicamente disso? Não estou falando nem de recuperação moral. Esse período em que a gente ficou em casa, em que a gente fica assistindo milhares e milhares e milhares de mortes pelo mundo inteiro, né? Isso vai causando na gente, olhar a morte como estatística, vai causando um endurecimento na gente. Ah, morreu mais um. Ah, morreu mais um. Ah, morreu mais um. Infelizmente, né, professor? Fica sendo, né? só mais um número, né? E quando as coisas voltarem ao normal, se é que elas vão voltar ao normal, eu acredito que vão, mas quando elas voltarem ao normal, que sociedade a gente vai ter? A gente vai ter uma sociedade com os mesmos problemas e uma sociedade extremamente empobrecida. Quantos comércios fecharam? Quanta gente foi à falência? Né? Então... Milhares. Professor, eu estou vendo aqui que o tempo está acabando. Tá. Por mim, eu ficaria aqui horas e mais horas conversando aqui com o senhor, mas já está acabando aqui. Aí, antes que o Instagram derruba a gente, então eu vou partir aqui para as considerações finais. Tá, claro. E vou agradecer todo mundo que participou aí, que interagiu. Pedir desculpas novamente aí pelo transtorno, mas agradeço aí quem pôde participar e ficou com a gente. E fico aqui o meu convite, lanço o convite para próximas lives, né, para o professor. E agradeço imensamente aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço, imagina, e me coloco à disposição todas as vezes que você quiser conversar comigo, a gente marca, né? A gente avisa os alunos antes, porque isso pode ser do interesse dos alunos, né? Para eles seguirem, participarem com a gente, né? Mas, sem sombra de dúvidas, eu me coloco à disposição de você, à sua disposição, assim como eu me coloquei à disposição dos meninos que fazem parte do centro acadêmico também, né? Para discutir com eles. E aí eu só vou encerrar minha parte, né, lendo a conclusão do voto do ministro Dias Toffoli, né, dando, né, os aspectos normativos da proibição da tese da legítima defesa. Meu agradecimento a todo mundo que assistiu, né? E eu vou ler o finalzinho do voto só para a gente poder fechar assim, bem do ponto de vista jurídico, né? Contudo, por todas as razões levantadas ao longo de minha exposição, penso ser inaceitável, diante do sublime direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que o acusado de feminicídio seja absolvido na forma do artigo 483, inciso 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com base na esdrúxula tese da legítima defesa da honra. Não acho tão esdrúxula assim, mas é melhor afastar, né? Dessa forma, caso a defesa lance mão, direta ou indiretamente, da tese inconstitucional da legítima defesa da honra ou qualquer argumento que induza a essa tese, seja na fase pré-processual, processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou até mesmo dos debates por ocasião da sessão de júri. Caso não obstada pelo presidente do júri, que é o juiz de direito, né, facultando-se ao titular da acusação recorrer de apelação na forma do artigo 593, inciso 3º, a linha A do Código de Processo Penal. Então, veja bem, né? Se alguém usar de argumento semelhante, constituirá em nulidade absoluta de provas, né? Por que isso não se estende um pouco mais para que outros argumentos tão machistas e tão perniciosos também gerem a mesma nulidade, né? Fica aí uma questão para reflexão de todo mundo, né?
Muito Tá obrigado. bom. Boa Viu, noite. professor? Um beijo a Isso. todos. Um beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. A live vai ficar salva para vocês visualizarem depois. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.